Meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Cristo ressurreto. Nesse momento, retornando aqui, houve uma pequena falha de transmissão, mas acredito eu piamente que agora vai dar certo, né? Afinal de contas, já deu certo. E eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica para vocês que estão nesse momento comigo. Outras pessoas entrarão depois e a nossa fala vai ficar anexada, né, no Facebook, enfim, para a qualquer hora do dia que você, porventura, deseje assistir, participar, você vai ter o pleno acesso, ok? Mas eu quero trazer nesse momento uma palavra de Deus para o seu coração, e esta palavra, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir, ok? Estou com a Bíblia em mãos, tá bom? Capítulo 5, verso 1. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles capirotos, aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Meus queridos, diante desta palavra, a gente observa que o Senhor Jesus, ele acabara de dar instruções ao povo que estava ao seu redor. É só você acompanhar aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e não é preciso a gente trazer minuciosamente desde o capítulo 1, porque você pode acompanhar lendo aí na sua casa, usando a sua Bíblia, enfim, né? Mas a verdade é que Jesus, o texto diz aqui no capítulo 4, ele, no versículo 35 em diante, ele, juntamente com os seus discípulos, ele está em uma determinada região e ele decide, né, tomar um dos barcos. Se você observar no versículo 35, o texto aqui já menciona, inclusive até na epígrafe que faz menção sobre o acalmar da tempestade. Jesus chama os seus discípulos e ele diz assim, né, para o seu discípulo. No versículo 35, a Bíblia diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão,
o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E o Senhor Jesus, ele estava dormindo, né, sobre uma almofada, lá na polpa do barco. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Interessante que Jesus aqui, ele repreende o mar. O versículo aqui 39 diz que ele se desperta. Em segundo lugar, repreende o mar, né? Ou melhor, repreende o vento e fala ao mar. Ele repreende ao vento e fala ao mar, né? Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança, né? Inclusive até o Senhor Jesus, ele chega a corrigir os seus próprios discípulos, né? Interessante. No entanto, o texto diz aqui que nesse percurso o Senhor Jesus chega a outra banda do mar, do outro lado, na província dos Gadarenos. E quando ele sai do barco, a Bíblia diz aqui que com cadeias não podia alguém prender, né? Olha aqui a situação desse cidadão. Quando a gente vai para esse texto, conforme já citado, verdade é que nem eu e nem você, nós não sabemos o nome desse homem, porque a Bíblia ela se cala em relação a isso, né? A Bíblia, de vez em quando ela se reporta a uma pessoa, ela cita o nome, né? Mas tem um momento também que ela se cala em relação a nomes. E o capítulo 5 aqui do Evangelho de Marcos não faz alusão ao nome desta pessoa, ao nome deste cidadão. Apenas o texto aqui menciona como o gadareno, né? Obviamente ele residia em Gadara, certo? E o texto diz aqui que vivia na região de Gerasa, essa região de Gerasa, que é a mesma Gadara. Ele habitava ali naquela região. E essa passagem bíblica, meus queridos, mostra claramente a diferença que Jesus ele faz na vida de uma pessoa. Quando Jesus ele resolve chegar em uma cidade, em uma casa, enfim, o que acontece quando Jesus ele chega em um ambiente tão saturado como este? Jesus passou por diversas experiências, fez muitos milagres que, se nós fôssemos relatar aqui, o tempo seria muito pequeno, muito resumido, mas a verdade é que, se a gente for olhar em relação à cura, Jesus curou muita gente, né? Ele curou aquela mulher que estava com o fluxo de sangue no seu corpo, conforme Marcos capítulo 5, né? Ele curou, por exemplo, o cego Bartimeu, curou a sogra de Pedro. São tantas curas que Jesus ele fez neste período, nesta época, né? Nós fôssemos falar aqui de perdão de pecados, nós poderíamos citar aqui, né, vários textos, inclusive um dos tais que se destaca, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, sobre o paralítico de Cafarnaum, que Jesus ali realiza duas coisas importantes. Primeiro, ele cura, né, a parte física do homem, como também ele transmite uma palavra perdoadora, uma palavra de perdão, né? Ele mesmo diz: olha, para que os homens saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar, então receba o meu perdão. Então, Jesus, ele sempre atuava nessas áreas, a área da cura, a área do perdão, né? E na área da libertação. Na libertação. Quando a gente fala sobre libertação, a gente percebe que hoje é um dos grandes desafios hoje na atualidade. E nós não podemos deixar de falar sobre a libertação autêntica e cristocêntrica, a libertação verdadeira e genuína, que só quem faz de fato é Jesus. Ele que liberta o homem da sarjeta, do pecado, né? E essa passagem bíblica, ela
de fato nos mostra a diferença que Jesus, ele sempre faz nas nossas vidas. Se você tivesse a liberdade de falar daí para cá, dar o seu testemunho, você que já teve um encontro com Jesus, obviamente, você iria passar um bom tempo, porque quão grandes coisas fez o Senhor por nós, né? E é claro que uma vez ele realizando, ali, afinal de contas, Jesus ele fez algo que nenhum homem faria, né? Que de fato foi nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados, enfim. Só Ele é que pode fazer, só Ele é que pode fazer aquilo que o homem ele não faz, viu? Mas o texto aqui, meus queridos, o texto aqui, ele nos revela, nos mostra, e eu quero transmitir na simplicidade que o Evangelho nos apresenta, essa história, um pouco sobre esse cidadão, a história desse cidadão. Na verdade, aqui é uma história, e essa história, ela serve exatamente para que a gente reconheça que, de fato, Jesus sempre está pronto para libertar o homem, por mais preso no campo espiritual que ele se encontra, né? Quando você observa aqui dentro da Bíblia, a gente aprende aqui sobre a trajetória deste homem antes de Jesus, ok? Pastor, esse gadareno, esse cidadão, como era a vida dele antes de conhecer Jesus? Antes de Jesus se encontrar com ele, como era a vida dele? Olha, meus irmãos, em Marcos capítulo 5, versículo de número 2, o texto revela aqui explicitamente para nós que este cidadão, antes de conhecer a Jesus, ou antes de Jesus ir ao seu encontro, né? A Bíblia diz aqui que ele vivia nos sepulcros. Versículo de número 2. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Olha aí. Então eu entendo que a condição do homem sem Deus é essa: viver, habitar em lugares de morte, em lugares de mau cheiro, né? Lugares solitários. Esta é a condição do homem que não conhece Jesus. Esta é a condição de um cidadão que não tem um encontro genuíno com Cristo. Quantas pessoas que estão me acompanhando agora, ou que irão realmente me assistir aqui através dessa live, que tem uma vida transformada pelo poder de Deus, né? Mas você sabe perfeitamente como era a sua vida, você que não nasceu no Evangelho, você que viveu neste mundão aí, você sabe como era a sua vida outrora, sem conhecer Jesus, vivendo no lixo. Jesus vai, te arranca, te tira lá do lixo e te coloca no luxo, né? Que é a palavra mais aproximada que a gente pode expressar, ok? Então o homem sem Jesus, ele vive na sarjeta. A vida dele é um sepulcro caiado. A trajetória dele sem Deus é como uma moinha que o vento espalha, né? Enfim, então esse gadareno, a situação dele antes de Jesus é que ele vivia no sepulcro. Ou seja, imagina um cidadão desse no sepulcro, viu? Fedorento, solitário, estava lá no lugar onde predominava a morte, porque sempre ali o sepulcro, o cemitério ali representa o lugar onde habita, né, aqueles que já morreram. Imagina o mau cheiro, as condições geográficas daquele lugar e a situação desse cidadão, uma situação antes de Jesus. Olha a situação do gadareno, certo?
Mas é interessante que antes de Jesus, esse homem aqui, ele não podia ser subjugado. É só você observar e tomar nota no versículo 3 e 4. O qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia prender, ou podia alguém prender. Por quê? Tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O que a gente percebe aqui? É que este homem, ou o homem sem Deus, sempre ele é insubmisso, incapaz de trilhar o santo caminho da obediência. Era um homem insubmisso, Era um homem que ninguém segurava. Prendia ele ali com as cadeias, Ou seja, aqueles demônios que estavam na vida daquele cidadão, imagina, controlando ele, Então, ele de fato era um homem que ninguém poderia jamais segurá-lo, viu? Então, o homem sem Jesus, a pessoa que anda sem Cristo, geralmente ela tem essas características, viu? Ela, uma hora está no culto, outra hora está participando de uma cerimônia romana, Outra hora está no bar, outra hora está... Enfim, é uma pessoa que é levada pelo vento para lá e para cá. Ela não tem assim uma definição própria. Por quê? Porque ela caminha sem Jesus. Ela não sabe qual direção ela deva tomar. Então esse homem aqui, ele andava sem direção. Ele andava sem regras, Mas antes de Jesus também, este cidadão aqui, ele andava, ou seja, ele vivia sozinho, fazendo loucuras, vagava por aí, Então eu entendo que a pessoa sem Jesus é sem propósito. Muitas vezes, sem trabalho, sem destino, sem direção, fazendo coisas que não têm sentido, E não somente isto, vive ferindo-se a si mesmo, viu? Vive se automutilando, tanto no campo mental, em todos os ângulos. É uma pessoa que, de fato, ela se acha incapaz, viu? E por se achar incapaz, ela continua realizando loucuras, enfim, E anda sem direção, e etc. Mas, meus queridos irmãos, o texto diz assim que aquele endemoniado, ele feria-se com pedras, da mesma forma que a pessoa sem Jesus vive se ferindo com, muitas das vezes, relacionamentos, querendo ter intimidade com pessoas cujo coração é duro como pedra. Então, nós temos que ter bastante cautela e cuidado, É claro que agora nós, como crentes em Jesus, nós como servos de Deus, nós temos uma visão mais clareada acerca da nossa vida espiritual, acerca das promessas que Deus tem reservado para nós. Mas no versículo 15 aqui de Marcos capítulo 5, este homem gadareno antes de Jesus, ele vivia o quê? Ele vivia despido, versículo 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha aí. Então, se o texto diz que agora ele está vestido, significa que antes andava despido, andava nu. Então, eu entendo, é o que Satanás ele quer fazer com todo homem e mulher. Quando eu me reporto ao homem, eu estou me reportando também à mulher, Deixar ele despido. A partir do momento em que o homem ele pecou lá no Jardim do Éden, ele ficou completamente despido no campo espiritual, Despido da glória, despido da presença, da aproximação do próprio Deus em relação a ele, viu? Então, meus queridos e amados irmãos, a situação deste homem, a mesma situação como acontecera com Adão e Eva lá no Jardim do Éden,
né? Despido da graça, despido da comunhão. Foi preciso o Senhor, através de suas promessas, né? Que fez Adão, enfim, que da semente da mulher iria surgir um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lá, aquela que foi uma ferramenta, uma plataforma usada pelo Satanás exatamente para desviar, né? Ou seja, tirar o homem Adão da presença de Deus, ok? Mas é interessante que quando Jesus ele chega, o texto diz que ele chegou naquela região, né? Verso 6 diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha aí, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí, queridos, quando Jesus ele chega, é interessante que nesse versículo, todos os demônios, todos, aquela legião, né, que estava no corpo daquele cidadão, eles reconhecem a autoridade maior, né? Eles reconhecem a autoridade maior. Todos os demônios reconhecem. Afinal de contas, em todas as épocas, em todo o tempo, né? Satanás ele teve que sempre reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Afinal de contas, Jesus é maior do que Satanás, Jesus é maior do que os homens, ele é maior do que aqueles que se acham grandes, né? Jesus ele é muito maior, certo? Então, eu entendo, meus queridos, à luz do texto aqui, que quando Jesus ele chega, no versículo de número 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ok? Então, o que é que eu aprendo aqui? É que quando Jesus chega em um ambiente, todos os demônios, ok? São obrigados a se curvarem diante dele. Certo? Se fosse contar aqui experiências de momento que a gente vivenciou na expulsão de demônios, né, na vida de pessoas, nós iríamos passar aqui o tempo. E eles existem, viu, gente? Demônios aqui não é coisa fictícia, não é coisa criada pela Disney, né, ou pela imaginação do homem. Os demônios, eles agem, eles existem. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, principalmente quando Paulo se reporta escrevendo a igreja que estava sediada em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele no capítulo 6, verso 10, diz assim, olha aí, ele fala do fortalecimento do poder, no versículo 11, ele fala do revestimento, para que esse revestimento? Exatamente para você enfrentar todas as hortes infernais, né? Revestido de toda a armadura de soldado. Quem dá é Deus, né? Para quê? Para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo ele existe, certo? Aí Paulo escreve aqui, portanto não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, olha aí, contra os principados, viu? Uma classe, são todos organizados, né? Principados, potestades, viu? Príncipe das trevas deste século, século 21. As hortes espirituais da maldade. Então, para você ver que a guerra, ela é grande, a guerra ela é renhida, né? Não foi somente nesta época em que Jesus expulsou os demônios e acabou e pronto. Não. Você vai encontrar na Bíblia, quando você vai para o Salmo 91, que muita gente usa aí de amuleto, o texto fala aqui no versículo de número versículo 3, em diante diz assim, porque ele te livrará, olha aí, o laço do passarinheiro, certo? O laço do passarinheiro, olha outra coisa, peste perniciosa, viu? Versículo 5,
olha aí, espanto noturno. Versículo 5, seta que voa de dia. Versículo 6, peste que anda na escuridão. Versículo 6, mortandade que assola ao meio-dia. Olha aqui, olha o arsenal de demônios, né? Imagina um crente, meus irmãos, que não procura ter uma intimidade com Deus e com a sua palavra, hein? Imagina um crente que não procura ter profundidade através da oração. Ele é crente, vai na igreja no dia que bem quer, no dia que dá certo, né? Tem o seu dia a dia ocupado em tantas coisas, mas não tira exatamente o seu tempo para se preparar, né? Para abastecer a sua vida espiritual. Não tira o seu tempo. Então esses demônios, eles agem, viu? Então quando Jesus ele chega, todo demônio é obrigado a se curvar diante dele. Todos esses demônios, certo? Eles se curvam diante de Jesus. Tanto demônios como homens, né? Potestade, principado, seja o que for, vão se prostrar diante do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter de fato um preparo na nossa vida espiritual, porque eu sempre digo e repito, o diabo ele não brinca de ser diabo. Tem crente brincando de ser crente, né? Mas o diabo não brinca de ser diabo. Sempre ele vai ser o opositor, né? Caluniador. Sempre ele vai continuar. Se você der brecha, a rasteira é grande. Por isso que a Bíblia diz lá, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, Pedro lhe aconselha a vigilância, e ele diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, à procura de alguém. E esse alguém pode ser você, esse alguém pode ser o teu vizinho, né? E para que não haja brecha, o que é que você tem que fazer? Tem que estar vacinado com a palavra, tendo conhecimento, enfim, tendo uma vida de oração, enfim, procurando ter uma intimidade com Deus. A tua intimidade não vai servir para mim, a minha não vai servir para você. Então, cada um tem a sua intimidade, né? Contanto que essa intimidade esteja respaldada na Bíblia e também esteja atrelada à tua experiência pessoal com Ele, ok? Então a primeira verdade que eu observo aqui é que quando Jesus chega, todo demônio é obrigado a se curvar diante dele. A segunda verdade, no versículo 7, é que quando Jesus chega, os demônios estremecem e ficam incomodados, ok? Vamos para a Bíblia, capítulo 5, verso 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo? Isso aqui era a legião. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Olha, eles ficam incomodados, viu? Aonde Jesus chega? Como é que Jesus chega num lar? Como é que Jesus chega numa casa? Como é que Jesus chega num estabelecimento? Como é que Jesus chega em uma praça pública? Como é que Jesus chega? Chega como? Através de você, né? Que o serve de todo o coração. Ele chega através de você. Às vezes eu estou na igreja e tem irmãos que pegam o microfone e dizem assim: meus irmãos, estamos felizes e alegres, mas quero dizer aos irmãos que antes de nós chegar aqui, Jesus já estava, né? Quando nós chegamos aqui, Jesus já estava no templo. Agora uma pergunta que não quer calar: o que é que Jesus quer fazer no templo? Um templo feito de alvenaria, né? Sozinho, sem ninguém lá dentro. Se não tem ninguém lá dentro, Jesus chegou para quê? Então Jesus chega quando você chega, ok? Você chegou no templo para adorar, né? Jesus chegou. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está na tua vida, o Espírito que habita em você, que habita dentro de você, né? Esse Espírito, o Espírito Santo, é claro que Jesus chega quando você chega através do seu Espírito, ok? Então, quando Jesus chega, imagina aqui, né? Enquanto Jesus não chegou ali,
O negócio estava feio, o negócio estava complicado. Mas quando Jesus ele chega, o texto diz que, em primeiro lugar, para você não perder, viu? Satanás ele teve que se curvar diante do próprio Cristo. Às vezes eu imagino e vejo pessoas aí de religiões que dizem que Jesus Cristo não é Deus, diz que Jesus é isso, é aquilo, outro. Tem uma religião por aí que já disseram que Jesus é o Arcanjo Miguel, depois disseram que não é mais, né? Então eles tentam exatamente tirar Jesus de linha. Ora, se o próprio Satanás aquele se curva com a sua legião, imagina, qual é o homem que não vai se curvar diante dele? Né? O próprio Satanás se curva diante dele, lá no deserto.